Vamos lá, pessoal. Agora a gente dá sequência, tá, aos nossos assuntos teóricos sobre sistemas de informação. E aí hoje nós vamos entrar no assunto mais importante do nosso semestre, que são os sistemas de informação contábeis. E aí a gente vai ver quais são as características dele, tá, o que eles são, para que eles servem. A gente vai ver algumas informações gerais sobre isso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Alguém aí, pelo menos no chat, Sim, por sim. favor. Ok, Sim, tá. tá, obrigado. Obrigado pelo retorno. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me perguntando. Essa aula vai ficar disponível, tá? Como as outras. E aí, para a gente entender, tá, os sistemas de informação contábeis, a gente deve inicialmente ir para um conceito dito lá na deliberação do Conselho de Valores Monetários, a deliberação número 29 de 86, né? Ela trata da estrutura conceitual básica da contabilidade. Isso é de forma geral, não estou falando aqui de informática, eu estou falando de contabilidade. E aí o CVM nessa deliberação, já no início, tá? O início dela, se vocês depois consultarem, coloquem aí deliberação CVM 29/86, vocês poderão acessar o material inteiro. Mas aí, para nossa aula, eu vou pegar só a parte inicial, que ela vai dizer o seguinte: objetivos da contabilidade. A contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto da contabilização. Então, observem que, segundo essa deliberação do CVM, a contabilidade é um sistema de informação. Tá? Então, eles definem contabilidade como um sistema de informação e avaliação. Né? Então, ele inicia com o sistema de informação e traz também a parte da avaliação, que ele vai prover o quê? As demonstrações e análise de natureza econômica, financeira, física e de produtividade com relação à entidade objeto da contabilização. Como é que a gente pode traduzir isso daqui? A contabilidade para uma empresa com fins lucrativos, ela vai ser o sistema de informação e avaliação que vai proporcionar análise das demonstrações econômicas, financeiras, físicas e de produtividade. Se é uma empresa sem fins lucrativos, se é uma ONG, alguma coisa, da mesma forma, ela vai apresentar esses resultados, ela vai apresentar essas demonstrações e vai propiciar essas análises. E aí, seguindo um pouquinho nessa deliberação, ela vai dizer que compreende-se por sistema de informação um conjunto articulado de dados, de técnicas de acumulação, de ajustes e de editagens de relatório que permitem tratar as informações de natureza repetitiva com o máximo possível de relevância e o mínimo de custo, dar condições para, através da utilização de informações primárias constantes do arquivo básico, juntamente com técnicas derivadas da própria contabilidade ou outras disciplinas, fornecer relatórios de exceção para finalidades específicas, em oportunidades definidas ou não. E aí o que é que ele vai. Aí ele vai resumir, né, falar sobre esse conjunto articulado de dados que vão permitir trazer as informações de natureza repetitiva a um custo baixo, tá? Ela vai trazer essa relevância e o custo básico. Custo baixo, desculpe. Por exemplo, essa definição dessas entradas. Né? Se eu tenho vendas
Então, a cada venda que eu realizo, eu tenho uma série de informação, tanto de valor de venda, faturamento, de tributo. Tudo isso são pequenas informações que se repetem e, de forma isolada, ela não significa tanta coisa para a empresa. Mas o sistema de informação contábil ele vai ser responsável por acumular essa informação e transformá-las em relatórios. E aí ele vai fechar só aqui mais com uma definição que deixa eu só. Que ele vai dizer aqui no início que essa informação, tá? Elas são destinadas a prover aos seus usuários. Tá? A contabilidade vai gerar informações para os usuários dessas informações. E quem são esses usuários? Aí o CVM vai dizer que conceitua-se como usuário toda pessoa física ou jurídica que tenha interesse na avaliação da situação e do progresso de determinada entidade. Seja tal entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas ou mesmo patrimônio familiar. Então, aqui, basicamente, a gente está... Isso daqui é, como eu falei, não é conceito de tecnologia da informação, tá? Isso é conceito de contabilidade. Todos vocês talvez já tenham visto isso, algum professor já tenha trazido esses conceitos para vocês. Se não trouxeram, só vi a necessidade de trazer para que a gente possa iniciar falando a mesma linguagem, tá? A gente está falando aqui de contabilidade, porque até o momento a gente vinha falando de TI, muito TI parte técnica. As aulas, duas aulas anteriores foram sobre sistemas de informação no sentido amplo empresarial, e a partir de agora a gente está falando de realmente sistemas de informação com foco na contabilidade. Então, para a gente poder trazer esse foco na contabilidade, primeiro a gente precisou conceituar, para trazer esses conceitos básicos e principalmente essa vinculação com o fato da contabilidade ser classificada como um sistema de informação também. Agora, lembrando que a gente está falando aqui de sistemas de informação contábil, e o que a gente vai falar mais à frente são sistemas baseados em computação, tá? Sistemas baseados em computadores. E aí ele tem. A gente vai fazer essa junção do sistema de informação contábil, que é a própria contabilidade, com os sistemas de informação baseados em computadores. Vamos dar sequência aqui. E aí ele vai dizer o seguinte: sistema de informação contábil como sistema consolidador. Né? A ideia do sistema de informação contábil, a partir de agora, eu já estou trazendo também os conceitos de computação, tá? A partir desse slide, tudo que eu falar aqui para frente, imagine o sistema de informação contábil como aquele sistema de computação, tá? E aí ele é um sistema consolidador, como eu tinha dito nas aulas anteriores, tá? Eles são partes, tá? Ou eles devem fazer partes dos sistemas de ERP. Não obrigatoriamente eles fazem parte. Eu posso ter um sistema de informação contábil legado, tá, dentro da máquina. Naquela visão antiga, lembra quando a gente estudou o ERP, 2 aulas atrás? A gente falou que no passado os sistemas eles eram legados da empresa e estavam localizados no mainframe. Isso ainda pode existir, tá? Ainda pode acontecer dessa forma, entre aspas, né? Vamos colocar umas aspas aqui grandes desse fato, porque alguma integração eles sempre têm, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a questão no Brasil que as as notas fiscais eletrônicas, né? E a gente tem já que que integrar o sistema de venda a sistemas externos, né? Para fazer a emissão de nota fiscal. E aí eu posso utilizar um sistema, eu poderia, é possível, eu na minha empresa contratar um serviço só para emissão de nota. Existe isso. Tá? Por exemplo, para empresas pequenas, o PagSeguro, tá, do lado do UOL, ele fornece isso. Se você compra
a maquininha, você faz um. Aí, comprando ou não a maquininha, eles têm um sistema lá chamado Pague Vendas. E nesse sistema Pague Vendas, você tem uma possibilidade de usar grátis, com recursos limitados. Aí tem a possibilidade intermediária, que você agrega algumas funções. E tem o maior, o top deles, que permite, inclusive, a emissão de nota fiscal eletrônica para qualquer tipo de empresa. Então, eu estou utilizando um sistema, tá, que ele traz até funções contábeis, né, que, por exemplo, a questão de tributação, ele vai ser realizada, esse sistema vai já incluir, passar informações contábeis para órgãos reguladores, mas não é necessariamente disso que a gente está falando aqui, tá? A gente está falando de sistemas, tá? Que na visão atual, eu devo ter isso integrado dentro da minha empresa. Eu tenho que ter o sistema próprio, eu deveria, tá? E é claro que depende do porte da empresa. O melhor é que eu tenha um sistema próprio que faça isso e esses sistemas sejam integrados com os demais sistemas da minha empresa. E também haverá a integração com os órgãos como, por exemplo, a Receita Federal, ou Secretaria da Fazenda, né? A Fazenda Municipal, no caso de prestação de serviço, né? Para recolhimento para emissão de nota de serviço eletrônica também, como nós já temos funcionando aqui em Recife, por exemplo, né? Acho que algumas cidades do interior não, mas em Recife já não se libera mais a emissão ou pelo menos, eu não vou precisar essa informação, mas pelo menos eu sei que nem todos, talvez algumas categorias seja possível a emissão de nota de balcão para nota de serviço, mas são poucas, tá? Tem algumas áreas que não é permitido mais emissão de nota de balcão. Tudo tem que utilizar o sistema tem que se integrar ao sistema da prefeitura para emissão de nota de serviço. E aí é basicamente isso, tá? Esses sistemas, eles têm, eles estão consolidados a demais sistemas da empresa dentro dessa estrutura aqui de RP. RP todos já sabem o que é, né? E aqui ele vai falar até para missões operacionais, tá? Missão operacional, ou seja, até para atividades operacionais que a empresa executa, como compras, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, faturamento, etc. Tá? Tudo isso aqui é gerido e se utiliza do sistema de informação contábil. E aí a gente diz o seguinte: uma vez que ocorre um fluxo de informação desses subsistemas contábeis para o sistema de contabilidade, todas essas informações contábeis e financeiras são úteis para o processo decisório. E aí a gente está partindo daqui de trás do operacional, tá? Dentro de subsistemas, tá? Existe um subsistema lá específico para compras. Aí tem um sistema para contas a pagar, um sistema para faturamento, um subsistema para tesouraria. Tudo isso se integra ao sistema maior, que é o sistema de informações contábeis, e aí isso possibilita a criação de informações, tá? Todos os dados que são emitidos lá, eles possibilitam o processamento e geração de informação que pode ser utilizada para o processo decisório. Observe que aqui a gente não está falando só de operacional. Aqui não é a contabilidade não é a técnica da contabilidade apenas. A gente tem também, tá? Existe isso, mas talvez isso seja o que de menos seja relevante nessa visão integrada dos sistemas de informação contábil. Porque se fosse só operacional, deixasse tudo separado. É até mais simples você gerir sistemas separados, porque se um sistema der problema, você substitui ele com facilidade, ou um não impacta o outro. Mas nessa visão mais ampla, onde eu tenho tudo isso integrado, tudo isso aqui consolidado,
o principal disso para mim é para eu poder tomar decisões. Estou falando aqui de gestão contábil. E aí ele segue dizendo que para otimizar a utilização de sistemas contábeis, tá? Sistemas de contabilidade mais os subsistemas, e daqui sistema de informação contábil ele vai definir como esses dois aqui, é o sistema de contabilidade mais os subsistemas como aqueles que eu falei, né? Um subsistema de faturamento que vem existir, um de tesouraria, porque eu posso ter tanto ou um sistema robusto que executa tudo, ou eu tenho subsistemas que se integram a esse sistema maior, que esse sistema maior que é o responsável pela gestão. E aí, quando eu tenho esse maior responsável pela gestão e consolidação de tudo, a gente chama ele de sistema de informação contábeis. E aí ele vai falar que esses sistemas se dividem em duas áreas, tá? Que é a área legal fiscal. Tá? A área legal fiscal é essa que eu falei, que a gente citou, né? Por exemplo, a emissão de nota fiscal, tá? A que executa os cálculos tributários para pagamento de imposto, imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, essas coisas, ISS, e o sistema que vai suprir a área gerencial, né, que é essa parte aqui do processo de tomada de decisão, tá? Processo decisório. E aí, qual o objetivo do sistema de informação contábil? Para a gente entender qual é o objetivo do sistema de informação contábil, vamos primeiro pensar melhor no conceito dele, né? E aí, os sistemas de informação contábeis, os mais antigos e generalizados são os sistemas mais antigos e generalizados utilizados nos negócios, registrando e relatando transações comerciais e outros eventos econômicos baseados no conceito de contabilidade de partida dobradas, desculpem, e em outros conceitos contábeis mais recentes, como contabilidade por responsabilidade e custeio baseado em atividades. Que aí eu vi que vocês estão estudando isso, né, em contabilidade de custos. Eu também ensino custeio ABC na minha turma de logística. Eu ensino custos logísticos lá. Aí eu trago essas definições, né? A gente estuda como aplicar isso, não necessariamente com esse foco contábil, mas com o foco de tomada de decisão. A gente aplica lá o custeio IBC para a gente decidir em produção, tomar esse tipo, entender qual o custo real de um produto, né? Através lá do rateio, e poder tomar decisões mais inteligentes e assertivas. E aqui ele, só frisando uma coisa que ele fala, que ele diz que são os sistemas mais antigos e generalizados utilizados em negócios. Porque o início dos sistemas foi justamente isso, né? Se pretendia inicialmente, com a ideia de sistemas de informação, da origem disso, o que se queria inicialmente era se medir venda, se calcular. Se a gente até pensar de uma forma bem antiga, então se a gente for jogar lá para trás e a gente for pensar a questão dos tributos que eram cobrados, até imagina lá na Idade Média, né? Que os reis cobravam impostos, né? Tudo aquilo que a gente vê em filmes, lê em história, né? Coisas que ocasionaram, no caso aqui de Pernambuco, ocasionou até foi um dos principais fatos que ocasionaram a Revolução Pernambucana, né, de 1817. E aí as pessoas, os comerciantes tinham essa informação, precisavam ter essa informação de quanto venderam, de quanto deveriam pagar tributos e por aí vai, né?
Então, é por isso que os sistemas, os primeiros sistemas que a empresa utilizava, era baseado nisso. Aqueles conceitos como, por exemplo, CRM, que vimos na aula anterior, né, que é os sistemas de gestão de clientes, né, de consumidores, isso é, isso é muito recente, né? Até mesmo porque, como eu tinha dito para vocês, o foco das empresas para o cliente, essa visão para cliente é uma coisa recente. A gente não tinha isso há algumas décadas, há poucas décadas atrás, né? E aí, quando a gente pensa em tecnologia, e isso, como eu falei, isso que vem desde lá de tempos de Idade Média, e quando se começou com a utilização, começou a se utilizar a computação dentro desses sistemas, a primeira coisa que a computação fez foi substituir aquelas máquinas de datilografia, aqueles arquivos, aqueles fichários, né? Tudo isso que era utilizado principalmente para os números. Né? Imagina, por exemplo, um banco. Eu tenho amigos que ainda são da época em que para você saber o saldo de uma conta, você não podia movimentar tanto essa conta em vários locais, tá? A informação vinha, se ligava pro banco lá que detentor da sua conta e dizia assim, ó, fulano tá aqui querendo sacar tanto. Posso liberar o dinheiro? A pessoa aí o a outra agência olhava lá na conta, o saldo escrito lá da conta da pessoa e respondia, pode. E ele ia lá e anotava no arquivo. Imagina um, sei lá, um caderno que cada pessoa como se tivesse um caderninho com saldo. E aí cada transação, cada depósito, tá, era feito assim. Isso ou era feito no como saque, né, que estou dizendo que é feito assim nesse online de uma ligação, ou então se fazia o processamento com, por exemplo, depósitos, sempre se processava no fim do expediente. Aí se ligava e dizia, entrou fulano depositou tanto na conta. Ou então houve um depósito de tanto na conta de Cicrano. E assim era feito os sistemas. Então, quando a gente tem a utilização da computação, internet e por aí vem, as primeiras coisas que foram automatizadas dentro desse contexto empresarial foram as informações contábeis e financeiras, né? Que é o que era mais importante. O foco de qualquer negócio é o lucro, né? É o financeiro. Tudo é movimentado a partir do dinheiro. E tá, com a tecnologia não foi diferente. A partir do momento que foi disponibilizada, a primeira coisa que tem que ser tratada é isso. Aí depois disso já estruturado, e muito bem estruturado, como nós temos hoje, aí se começa a pensar em outras coisas, fazer estudos de marketing, fazer análise de dados para predição de comportamento de compra, a questão dos CRMs, questão com funcionários e endomarketing, por aí vai. Né? Os sistemas eles entraram nessa seara depois de terem atendido já as informações contábeis. Vamos lá, vamos dar sequência, contábeis e financeiras, tá? Que aí a gente trata os dois em conjunto. E aí a gente vai dizer o seguinte, o sistema de informação contábil tem como objetivo ser o principal componente do sistema de gestão empresarial, fornecendo aos gestores informações monetárias para as decisões originárias da avaliação do desempenho realizada e prevista das atividades da organização. É basicamente isso que eu falei, né? Tá aí dentro desse contexto. Ele só foca aí, e é claro que a gente deixa sempre uma ressalva de, dependendo do livro que a gente fala, do assunto que a gente tem, sempre é o principal, né? Aí, se vocês forem ler outros assuntos, outros materiais, outras disciplinas, talvez eles digam lá que o principal é o sistema deles. Seria um sistema ERP, por exemplo, o principal. Mas aí no contexto, quando a gente pensa na questão financeira, lucro, a razão de existir de qualquer empresa,
que é o dinheiro, e aí eu estou falando de empresas com fins lucrativos, tá? E aí não tem meio termo, tá? Qualquer empresa com fins lucrativos, o objetivo principal dela é lucro. Ela tem que pagar seu investidor. Aí depois a gente tem alguns pensamentos, como por exemplo a Natura. A Natura tem vários programas de responsabilidade socioambiental. Beleza, mas o objetivo principal da Natura é o lucro. Atendido o seu lucro, aí ela vai também se preocupar em fazer essa partilha com o social. E aí, descendo mais um pouquinho, nesse contexto, a contabilidade é considerada um sistema de apoio ao processo de decisão, formada de vários subsistemas, entre os quais podem ser citados o de contabilidade, de custo, de produção, de informações tributárias, que prestam a captar. Antes de seguir aqui, aí, só reforçando aqui, ó, tá? E aqui imagine, por exemplo, esse subsistema de contabilidade como aquele específico, tá? Para, por exemplo, a geração de demonstrativos contábeis. Aqui eu estou falando dentro de uma coisa bem específica. Tem o sistema de informação contábil amplo, como eu já tinha dito, e tem o subsistema de contabilidade, que é aquele que vai gerar os demonstrativos, aquele que aí a gente tem outros aqui, por exemplo, tem um das informações tributárias, o que vai gerenciar isso, são subsistemas. Imaginem como módulos de um sistema maior. Eu tenho um sistema grandão que tem tudo, só que além desse sistema grandão, eu tenho sistemas menores que me permitem executar atividades específicas. Aí tenho também aqui o sistema de custo, o de produção, por aí vai. E aí o que é que esses sistemas fazem? Eles fazem a coleta de dados, que é a entrada, o processamento e armazenamento dos dados e, por fim, recuperar e distribuir as informações, que é a saída. Ó, entrada, processamento e saída. É por isso que a gente precisa estudar aquilo tudo antes de chegar aqui. Sempre parece que a gente está estudando coisas muito aleatórias. A gente fala de sistema, a gente fala de hardware, fala de software. Uma aula não tem uma ligação direta, não tem uma sequência com a outra inicialmente, né? Porque eu parti de sistemas de informação, a próxima aula foi hardware. Aí talvez tenha dado aquela impressão que pô, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra a princípio? A gente sabe que tudo é informática, é computação, mas cadê aquele sequencial lógico que a gente tem que seguir? Não existe realmente na primeira parte. Na primeira parte é sistema de informação, hardware, software, banco de dados, internet, intranet, extranet. A gente tem todos esses conceitos meio que soltos. Eu até tento relacionar enquanto eu dou aula, mas a gente traz isso tudo para que vocês conheçam. E aí, depois disso, o que a gente faz? A gente entra nos sistemas empresariais e aí começa a parte sequencial. Sistemas empresariais, e aí eu volto para os conceitos que a gente viu na primeira unidade e a gente segue aí e aí faz uma sequência para um sistema empresarial específico, que é o sistema de informação contábil, que se integra ao ERP, que é o que foi visto nas aulas anteriores, que também precisa do conhecimento, todo o conhecimento que nós vimos nas unidades anteriores. E aí, tem um autor que é Nakagawa, ele diz que o sistema contábil de informações, o sistema de informações contábeis, é orientado por um conjunto de regras de controle de entrada, processamento e avaliação de dados. Aí o que, é que ele vai dizer? Que na entrada, o sistema só contempla dados relacionados com as transações que guardem conformidade com as características das informações contábeis. São os eventos econômicos e financeiros, os quais, se admitidos, passam a ser tratados de acordo com o processo de escrituração contábil. O que, é que ele está querendo dizer aí? Existem várias informações nos sistemas, tá? Nos sistemas do banco, no RP e nos módulos. Mas para ele integrar o sistema de informação contábil, ele tem que passar, ele tem que estar dentro dessa conformidade com as características de informações contábeis. Ou seja, já são dados que já passam, ou eles são filtrados com essas características,
os que têm essas características, ou então eles são trabalhados já que já tem um processamento prévio para serem inseridos no sistema. Não interessa, pode, por exemplo, não interessar para mim a cor de um produto que é vendido. Qual a relevância que isso tem para um sistema de informação contábil a cor? Se isso não influenciar no preço, se isso não influenciar na questão tributária e nada. Então a cor é irrelevante. Então o sistema de informação contábil não vai guardar a cor de um produto, nesses casos que eu citei. Eu vou encerrar nossa aula para não. Só falta um minuto para acabar esse. Encerrar a aula não, né? Encerrar esse módulo, essa reunião, aí vocês entram na sequência. Só falta um minuto aqui para cair o.